excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo ao Consulta ao Doutor. A sua consulta com hora marcada está no ar e hoje é quarta-feira. Um dos dias que a gente espera com bastante ansiedade, porque a gente se levanta daquele tradicional bate-papo nas poltronas por entender a importância, gente, do poder dos alimentos para tratar diversas condições, para manter a nossa saúde em dia. É o dia da nossa consulta na cozinha. Hoje a gente vai falar sobre um momento que é tão importante para as famílias, que é aquele período da gestação. Pois é, e a importância, o poder da alimentação. Muita gente ouve as pessoas dizer com relação assim, agora que você está grávida, é importante que você coma por dois. Mas estamos aqui para frisar, gente, a importância da qualidade e não necessariamente, é claro, da quantidade. Afinal de contas, é através dos alimentos, de tudo que a mamãe ingere, que a criança, que o feto passa então a se desenvolver e esse desenvolvimento precisa, obviamente, ser de forma saudável. E a gente vai trazer aqui, além de receitas, diversas dicas para as mamães, as mamães gestantes e também as mamães tentantes. Afinal, o poder dos alimentos também serve principalmente nessa fase. E a gente vai falar sobre os grandes desafios enfrentados pelas mamães ao longo aí dos trimestres. Aquela ânsia, aquele enjoo que é tão comum no início da gestação, sobre a azia, que é tão comum também mais lá para o final e tantas outras condições. Muitas mães têm aquele medo, né, de engordar, enfim, de ganhar peso em excesso, mas a gente vai falar aqui sobre o engordar estratégico, ganhar peso estratégico, principalmente prevenindo diversas questões como diabetes gestacional e pré-eclâmpsia. Se você lembrou de alguém, alguma gravidinha, alguma tentante que precisa receber esse tipo de informação, estamos em transmissão ao vivo pelo site, que é www.hittv.com.br. Então corre lá e já encaminha o nosso link de transmissão, pois queremos, obviamente, chegar com informação de qualidade para quem precisa. Aproveita esse espaço, nosso WhatsApp está aberto e disponível. Encaminha para a gente a sua dúvida ou o seu relato pelo 0 Operadora 11 3337 5886. E hoje é aquele programa que quem decide o final dele é você. Vamos conferir juntos qual que é a enquete que está aguardando pela sua participação. Essa enquete acontece aonde? Lá no nosso Instagram, @Consulta ao Doutor HitTV. Diretor João Capellini, excelente tarde para você. Coloca pra gente, por favor, a nossa enquete na tela. Então vamos lá, no pós-parto, qual receita saudável você gostaria de aprender? Para aumentar a produção de leite, para recuperar a energia, disposição no dia a dia, afinal isso vai ser mais do que necessário, para ajudar na cicatrização e também no fortalecimento do corpo, ou para controlar a ansiedade, trazer mais bem-estar, para atuar aí nessa questão da saúde mental, que também tem a sua importância e relevância. Clica lá na alternativa que você considera, a que você quer aprender aí, a que você precisa dessa receita, que nós iremos, obviamente, trazer essas dicas e receita, é claro, para você. E eu também gostaria de dar boa tarde ao William Amaral, nosso sonoplasta, que está super participativo. Excelente tarde para você. Muito obrigada e vamos juntos, hein? Prometo deixar aqui as receitas para que você prove também no final do programa. Esse é sempre o nosso combinado, certo? E agora vamos juntos, então, conhecer quem é a nossa convidada de hoje, que não é a primeira vez que está aqui no nosso Consulta na Cozinha, que retorna para trazer o seu conhecimento mais uma vez aqui para gente, na tela. Mariana Castropil, nutricionista funcional, com 17 anos de experiência, acredita no poder dos alimentos e busca constantemente tratar a causa e não os sintomas das doenças. Seu diferencial está no olhar individualizado, com atenção especial às grávidas, tentantes e lactantes, pela importância do acompanhamento nutricional e suplementar nas várias fases, pré e pós-gestação. Seu maior desafio é estar em constante atualização para garantir, é claro, um cuidado eficaz e baseado em evidências. Mariana, seja mais uma vez super bem-vinda aqui no Consulta.
Boa tarde, Dani. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui de novo com o seu público para a gente poder fazer receitas muito interessantes e dar várias dicas para todos os momentos desse período tão mágico, né, da mulher, que é a gestação. Esse período tão mágico, tão especial da mulher e das famílias. E a última vez que a Mariana esteve por aqui, ela trouxe dicas, orientações de como as mamães podem fazer aí refeições para tratar de seus filhos atípicos. E aí eu queria até aproveitar para entender um pouco sobre como foram as suas gestações. Você é mamãe de 2 crianças, temos o Lorenzo e temos também a Maria Esther, é isso? Exatamente. Então, gestação é um período que é muito diferenciado nas mulheres, né? Então, a gente tem que tomar cuidados em quem tem algum polimorfismo genético para, por exemplo, ter uma predisposição a uma diabetes, a uma pré-eclâmpsia, né? As minhas gestações foram totalmente diferentes. Então, a do Lorenzo eu tive pré-eclâmpsia. Isso é genético, porque minha mãe teve nas gestações. Então, eu fiquei do 4º mês ao 6º internado na UTI para ter ele. E ele também depois ficou 45 dias seguindo ali de internação, porque nasceu de 6 meses, enfim. E da Maria Esther, que a gente já sabia dessa possibilidade. E aí eu tive todo um cuidado médico, né, junto com o cardiologista, alimentação muito restrita em sódio. Eu trabalhei até o último dia da minha gestação. Então, você vê como é importante a gente ter, né, esse monitoramento de uma equipe médica e ficar atento a cada detalhe do organismo das pessoas, né? Então, é um momento único. Gestação, ela não é uma doença, não, mas a gente tem que tomar determinados cuidados com pessoas que têm essas predisposições específicas. E tem aquela questão, né? Quando você recebe a notícia, né, de que estou ali gerando uma vida, vem obviamente a preocupação de que forma que eu consigo auxiliar para que todo esse processo aconteça de forma saudável, de que eu ajude esse feto a se desenvolver e tudo mais. Então, os cuidados com a alimentação são essenciais. E aí a importância de buscar a orientação correta, não é? Exatamente, Dani. Então, assim, para a gente ver desde a pré-concepção, né? Quais vitaminas que estão faltando no meu corpo, né? Então, fazer o acompanhamento médico e nutricional, fazer exames de sangue, monitorar isso, já fazer essa suplementação antes, porque isso já me dá uma saúde neural, né? Para esse feto. Então, por exemplo, hoje a gente já tem estudos mostrando que o ácido fólico, né, que na verdade na sua forma de melhor absorção, que é o metilfolato, e a vitamina B12, que é a metilcobalamina, auxiliam essa formação neural e previnem o autismo, por exemplo. Né? Então, a gente vê que pessoas que têm polimorfismo na absorção do ácido fólico e da B12, elas podem ter um risco aumentado para ter esse feto com autismo. Tá? Então, às vezes a gente suplementa um ácido fólico e não é a forma correta da gente suplementar, e sim o metilfolato. Às vezes eu vou fazer um exame de sangue e ele está alto, mas não quer dizer que estando alto no sangue, ele está indo para o sítio de absorção, né? E às vezes essa azia, essa má digestão, a indisposição da gestante para consumir proteína, por exemplo, que seria a fonte, né, de B12, ela acaba diminuindo o consumo disso, que em contrapartida me diminui a absorção também. Aí às vezes um intestino que não está funcionando bem também diminui mais ainda a absorção desses nutrientes. Então é uma junção de fatores que a gente tem que monitorar e tentar deixar o máximo possível trabalhando, né? Esse intestino trabalhando, esse estômago produzindo enzima digestiva para a gente ter uma melhor absorção dos nutrientes e deixar esse feto saudável. São diversas questões. Vocês estão percebendo, pessoal, que só uma pessoa com conhecimento consegue, de fato, trazer essa orientação. Muitas pessoas podem considerar determinados sintomas como normais, mas só quem tem conhecimento, quem tem estudo, é que vai, de fato, pontuar. Olha, isso é comum, isso daqui já levanta o sinal de alerta, vamos fazer uma pesquisa e, de repente, descobre algo no início que pode vir a ser tratado ou, de repente, que seja um enjoo, uma náusea, já pode ser evitado, né, com determinados alimentos.
E aí eu queria saber, antes da gente falar sobre o nosso cardápio, as mamães têm muita preocupação com o engordar, com o ganho de peso e de que forma que isso é administrado para também não colocar o bebê em risco, né? Porque não adianta você entrar nessa neura e evitar o consumo de nutrientes que são de fato necessários. Exatamente. Então, quando a gente pensa num desenvolvimento, né, correto ali do bebê, a gente precisa de ter o carboidrato e muitas mães acabam restringindo o carboidrato. Então, eu não vou fazer dieta cetogênica nesse momento de gestação, a gente não vai fazer uma dieta super low carb, a gente vai fazer o uso de carboidratos complexos, que são os carboidratos que têm fibra, que têm um médio a baixo índice glicêmico. Então, todos os tubérculos são super úteis, né, nessa fase. Então, abóbora, mandioca, mandioquinha, salsa, cará, inhame, batata doce, batata comum com casca, pão integral, massa integral, então um arroz integral. Se não conseguir consumir o integral, que coloque grãos junto, então linhaça, chia, centeio, tá? Para tentar diminuir a carga glicêmica. Com isso, eu não tenho pico de glicemia, eu não tenho resistência à insulina. Gente. Exatamente, porque a gente pensa que eu não posso ficar startando o hormônio, né, de insulina para tentar captar essa molécula de açúcar e ficar levando para o fígado para ser metabolizado. É isso que faz a resistência à insulina, a pré-diabetes e diabetes gestacional e o aumento de peso. Tá? Então, o que a gente pede? Uma dieta um pouco mais proteica, mas a gente entende que no começo é azia, né? É enjoo. E no final também, porque Ele barriga... chega para trazer a notícia e depois a finalização. Exatamente, porque no final a barriga está tão grande que ela começa a comprimir os órgãos, ela começa a diminuir a pressão daquele esfíncter esofágico. Então, qualquer coisa ali, se ela comer e deitar, vai dar azia, vai dar enjoo, vai dar vômito, né? Então, a gente tem que pensar nisso. E a proteína é um alimento que causa muito essa sensação, porque ele demanda de mais produção enzimática para ser digerido. Então, aqui a gente vai falar sobre algumas proteínas que caem melhor, que é a quinoa, que é o ovo, né? Uma proteína de um queijo branco, de uma ricota, que eu não deixo de ter nutrientes ali dentro. Tem menos peso ali. Exatamente. E elas têm uma molécula menos densa, então mais fáceis de digestão. Meu corpo não precisa quebrar muito elas para que elas sejam digeridas. E aí, então, a Mariana montou pra gente um cardápio levando em conta aí os 3 trimestres de gestação, correto? E aí, então, a gente vai começar falando sobre esse primeiro trimestre, quais são os grandes desafios enfrentados pelas mamães e qual foi a receitinha que você trouxe pra gente. Bom, então os grandes desafios é o que a gente já falou, que é a azia, né? Muito sono também, né? Indisposição. A indisposição é bem característica. Então, isso é o que a gente vai focar agora. Então, a gente precisa de nutrientes como a vitamina B6, que ela é importantíssima para diminuir a questão do enjoo. E aonde eu encontro B6? Na banana, né? E o que a gente pode pôr? Alimentos que sejam mais gelados, congelados, porque eles ajudam essas bolinhas que a gente tem na língua, que são as papilas gustativas, a diminui essa salivação e melhora de produção enzimática. Então, eu já começo com a digestão ali na boca, da amilase, que é o que digere carboidratos, tá? Para que a hora que isso chegue no estômago, já chegue pré-digerido e não dê aquela sensação de peso, de estufamento. Então, a gente vai vir com um smoothie, é isso? Exatamente. Então, presta atenção, pessoal, porque agora é aquela hora que a gente adora, a hora da gente tirar o quê? Um print da tela do celular, uma foto da televisão, ou esperar para que o programa esteja disponível, é claro, no YouTube para você conseguir anotar tudo com cuidado, com bastante carinho. Vamos então para a nossa primeira receita do dia. Então vamos lá que agora a gente vai aprender um smoothie verde anti-náusea. Os ingredientes: uma banana madura congelada, uma fatia de abacaxi, um punhado de espinafre fresco em 200 ml de água de coco e com também uma colherinha ali de aveia em flocos. Vamos entender as razões de cada um desses ingredientes. Exatamente. Então, como a gente falou, a banana a gente colocou justamente por conta da vitamina B6, tá? Para diminuir o enjoo. A aveia colocamos aqui porque quando a gente tem um estímulo de progesterona e estrógeno, que é o que acontece na gestação, o nosso intestino tende a travar um pouco.
Então, a aveia, ela é fonte ali de fibras que vão auxiliar na manutenção ali, né, dessa flora intestinal, nutrir os lactobacilos, que são os bichinhos bons, e dar a motilidade intestinal para que esse intestino funcione. Além de ser rica em cálcio também, tá? A gente tem aqui o abacate, que ele é rico em gorduras boas, então ele faz uma nutrição ali desse tecido neural do bebê. O abacaxi, ele é ótimo porque ele é riquíssimo em bromelina, e essa bromelina, ela é uma enzima digestiva de proteína. Então, ela vai diminuir aquela sensação mesmo de empachamento, né, que as pessoas têm. A água de coco, por ela ter potássio, e isso é uma das coisas que a gente vê que as gestantes enfrentam, é um grande número de câimbras, principalmente noturnas, enquanto estão dormindo. E o potássio vai auxiliar isso, além do magnésio também que auxilia, tá? Olha só a riqueza de cada um desses ingredientes. A gente acha que é só para uma função específica e não, gente. Uma banana pode servir, por exemplo, para diversas funções, como você está trazendo aqui pra gente. E o espinafre, né? O espinafre, ele é riquíssimo em ácido fólico, que a gente comentou, para a formação do tubo neural e para melhora aí de manutenção e formação de toda essa parte neurológica do bebê. Caso a gestante não consiga, né, sentir aquele gosto do espinafre, a gente pode retirar, tá? Mas o ideal é que se coloque ele fresco. Eu coloquei ele aqui congeladinho para ele dar essa sensação. Que vai ajudar nessa consistência do frescor. Exatamente. Só que o importante é que a gente cozinhe ele, libere aquela água, porque a água tem oxalatos, que são tóxicos pra gente, né? Então, eles diminuem a absorção de cálcio, enfim. E aí, a gente deixa ele mais sequinho, congeladinho, para compor aí a receita. Queria até aproveitar, então, para puxar esse gancho contigo com relação ao manuseio e o cuidado com os alimentos, principalmente os crus, certo? Esse cuidado, ele precisa ser pontuado. Exatamente, justamente porque o bebê não tem uma imunidade e tudo que a mamãe come passa para a placenta. Então, se eu como um vegetal que não foi higienizado da forma correta, que não foi cozido, ele pode ter o toxoplasma, né, que causa toxoplasmose, pode ter uma salmonela num ovo mal cozido, em um frango, que isso é natural desse tipo de alimento, e isso pode causar diarreia, né, pode estar contaminado com o E. coli, que é um tipo de bactéria que está presente ali nas mãos de quem utilizou um banheiro e não lavou a mão, né? Então, assim, muito cuidado. O máximo de coisas cozidas e que forem preparadas em casa, porque a gente tem uma certeza de como foi higienizado. E higienizado, a gente pode usar o hipoclorito de sódio, né? Que a gente coloca o cloro. Ou uma forma mais saudável seria o ozônio, tá? Então, assim, pessoas que tem uma condição de comprar um filtro com água ozonizada, eu aconselho utilizar. Por isso que muitas mamães tomam cuidado, inclusive, para se alimentar fora de casa. Exatamente. Essa questão é de extrema importância. Vamos então para a nossa primeira receita? Vamos lá. Então, a gente vai usar um liquidificador, tá? Tá. Se você precisar da minha ajuda, estou por aqui para isso. Bom, então eu vou precisar que você vá ditando os ingredientes, que a gente coloca eles na ordem. Então, a banana. Vamos lá, vamos pegar a banana. Pode picar ela grosseiramente, tá, gente? Tá. Porque a gente vai pôr no liquidificador mesmo. Eu adoro banana, Dani. Você gosta? Adoro. Banana é muito legal para quem pratica corridas, caminhadas, pessoas de idade que tem cãibra com muita facilidade, com frequência, porque ela é riquíssima, né, em potássio. Agora, qual será o Vamos para abacaxi. O abacaxi já está picadinho aqui. Já deixamos ele no jeito, para facilitar a vida da Mariana. Opa, economizar um tempo pra gente conversar. Um punhadinho de espinafre fresco. Espinafre, gente, ó, então aqui eu vou pôr 2 nuvenzinhas, tá? Esse espinafre eu já comprei ele dessa forma. E aí a gente tem a água de coco e a aveia em flocos. A gente coloca primeiro a água de coco e depois a aveia, ou já pode colocar tudo junto e bater? Podemos colocar tudo junto, né? Tá. Eu vou pegar só uma colherzinha. Então, e é uma colherzinha, então. Uma colher, aveia.
Pode ser aveia fina, aveia grossa, tá? Que é em flocos ou em farelo, não tem... Ao gosto do freguês. Exatamente. E por último, a água de coco. Se conseguir água de coco natural, da fruta do coco mesmo, melhor, tá? Se for pegar a água de coco dessas industrializadas, que tenham menos ingredientes possíveis, tá bom? O ideal é que não tenha nenhum tipo de adoçante, porque o único adoçante que a gente pode utilizar na gestação é a estévia, porque ela é super segura, tá? Então, assim, se não conseguir tomar o Smooth sem ter alguma coisa para adoçar, o ideal é que se use estévia. Açúcar precisa ser evitado? O ideal seria, tá? Justamente para a gente não ter esses picos glicêmicos. Mas tem um açúcar, que é o açúcar de coco, que é um açúcar extremamente saudável, porque ele não tem química de refinamento e o índice glicêmico dele é baixo. Então, pessoas que têm diabetes ou diabetes gestacional mesmo podem utilizar. Crianças também podem utilizar, tá? Ele vai ter um gosto parecido com o do mascavo, mas com essa vantagem aí que tem baixo índice glicêmico. Então, para as formiguinhas de plantão, você deve apostar sim no açúcar de coco. Exatamente. E agora a gente vai bater. Vamos fazer Bora um fazer pouquinho de barulho aqui, gente. Dá licença. Aqui a gente vai coar levemente, tá? Com o próprio coadorzinho, mas se caso a gestante não consiga, porque você tá vendo, ele vai ficar um pouquinho mais grosso. Se não consiga tomar sem coar, pode coar com coador. Aqui ele vai ficar até meio grossinho, Dani, que vai ficar difícil. Não vou conseguir te poupar, você vai ter que tomar sem coar mesmo pra gente provar essa receita. Mas pelo menos assim ele fica como, gente? Mais saudável. Muito se fala sobre a importância, inclusive em sucos funcionais, que é um pouco a ideia do smoothie, de você não coar para que você tenha acesso de fato a todos os alimentos. E vamos juntos então provar essa versão, que é a versão raiz, inclusive, do smoothie aqui da doutora Mariana. Super gostoso. Ficou com um cheirinho de banana, o gostinho mais docinho, né? E combina super, gente, a banana com o espinafre e com o abacaxi. Exato. Combina muito. E você vê, teoricamente, se a pessoa não é acostumada com muito doce, não precisa realmente adoçar. O doce, ele vem da banana. Exato. É uma junção, né? A banana, o abacaxi tá bem docinho. Exato. Também, a água de coco, né? Seria ideal do que colocar só água, porque ela dá aquele toquezinho final. E esse daqui, pessoal, eu defendo. Para gestantes e não gestantes, você pode investir, que é uma delícia, principalmente em dias mais quentinhos. Ele é refrescante. Queria entender um pouco a respeito, gente, da suplementação. Toda grávida precisa suplementar, não é necessariamente importante e principalmente para as tentantes. O ideal é que se faça exames de sangue periódicos para a gente conseguir, através deles, entender o nível que estão as vitaminas e os minerais, tá? Então, ali, se tiver muito baixo, o ideal é que se suplemente, tá? Ou dependente, se é uma tentante que está demorando muito tempo para engravidar ou não consegue segurar essa gestação, tem algumas vitaminas e minerais ali que fazem uma diferença nisso, como o zinco, por exemplo, né? Ele melhora a fertilidade tanto do homem quanto da mulher, né? Ou de repente cápsulas de inhame, eu gosto muito de usar isso. É mesmo? Exatamente, porque mulheres que têm endometriose, mulheres que têm placenta prévia, ele melhora o engrossamento do endométrio, que é o que vai segurar esse bebê ali. Então, uns 2 meses antes de começar a tentar, procura, que você consegue achar na internet, e o próprio inhame mesmo, de consumir, assim pode ser em smoothies o dia, né, ao longo do dia, que ajuda, é incrível assim o resultado que dá. Porque muitas pessoas não fazem essa associação, né, de que a alimentação pode vir a ser determinante nesse processo do tentar. E tem uma importância muito grande. Muito. Se você não está nutrido, sua mitocôndria, que é o centro da célula, não vai trabalhar bem. Então, eu não tenho replicação de células, né? Eu não tenho produção hormonal para isso. No homem, a testosterona, na mulher, o estrógeno e a progesterona, né? Que é o que fazem aí
ter um ambiente para que se engravide. Então, eu preciso dos nutrientes para formar enzimas conversoras hormonais. Todos os hormônios, eles vêm da cadeia do colesterol. E assim, essas enzimas vão transformando nos hormônios da tireoide, hormônios sexuais, né? Hormônios que me dão um sono, a sensação de start, que é a melatonina e cortisol, sensação de bem-estar, que é a serotonina, né? Então, tudo isso vem de nutrientes, por exemplo, a serotonina, eu preciso de triptofano, que é um aminoácido para formar ela, né? Então, por isso que é importante a gente ter uma nutrição adequada. Às vezes a gente vê gestantes consumindo adoçantes ruins, que são disruptores endócrinos, né? A gente vê pessoas que consomem diet light, eu não posso engordar na gestação, eu vou consumir diet light. Cheio de corante, né? A gente já tem aí estudos falando do corante, que causam déficit de atenção, hiperatividade, né? TOD, transtornos neurológicos. Isso, né? Exato. Então, assim, o mais clean, o mais limpo possível, comidinha de vó, né? Voltar na ancestralidade ali. Comprar coisas numa feira, Quanto mais natural, melhor. Exatamente, produtores orgânicos, se possível, né? Lavar bem os alimentos, higienizar, deixar o prato mais colorido possível, porque assim você tem um rodízio de coisas boas e de coisas ruins, porque todos os nossos pratos aqui, eles têm nutrientes, mas infelizmente a gente tem exposição hoje de agrotóxicos. Isso então, se eu ficar... Exato, e se eu não rodiziar, eu só gosto de alface. Então, come só alface eu só gosto de pepino. Pensa aquele tipo de agrotóxico que está ali. Eu vou consumir aquilo em grande quantidade, porque é uma somatória todos os dias. Verdade. E se eu rodiziar, não. Eu posso consumir aquele em pequena quantidade aquele dia, no outro, e o meu corpo consegue detoxificar. É uma excelente estratégia. E só reforçando, a gente estava falando agora a respeito da suplementação. Ela pode e deve ser feita, mas sempre com orientação médica e em nenhum momento da nossa cabeça. Combinado? Vamos conferir então perguntinhas da nossa audiência. Vamos para a nossa primeira interação. Então vamos lá. Primeira pergunta da Lígia Santos, aqui de São Paulo. Bebidas como café e energéticos podem prejudicar a minha tentativa de engravidar ou a saúde do bebê? E aí, doutora? Exatamente, eles são estimulantes do sistema nervoso central. Então, a gente pede realmente que evite chá verde, chá mate, chá branco, café, né? Porque eles têm cafeína. Essa cafeína, ela passa pela placenta. Então, pode sim dar uma agitação no bebê, tá? Pode dar uma síndrome de abstinência quando você não consome. Então, o ideal para que se tenha um desenvolvimento neurológico correto é que retire esse tipo de alimento, principalmente quando a gente tem problemas ali realmente de placenta prévia, que você tem que fazer todo um cuidado ali para que não se rompa, tá? Então, o ideal é que se retire. Use café descafeinado de preferência ou chás claros. E para você que está gostando do nosso Consulta na Cozinha, focado nas mamães gestantes e tentantes, Consulta ao Doutor vai para um rápido intervalo e eu já estou te esperando. Seja bem-vindo mais uma vez. Consulta ao Doutor, ou melhor, Consulta na Cozinha, que é o formato que a gente assume às quartas-feiras, está de volta. Caso você tenha acabado de chegar, hoje o nosso bate-papo está focado nas famílias, nas mamães gestantes e tentantes e no poder da alimentação para ajudá-las aí a enfrentar os grandes desafios em diversos trimestres, né? Nos 3 trimestres. Então, a gente está trazendo aí as características dos desafios enfrentados e receitinhas e também dicas para ajudar, para nutrir essa mamãe, para que ela consiga, é claro, gerar o filho com uma grande saúde, não é verdade? Porque é sobre isso. A gente muito ouve dizer, você está grávida, agora precisa comer por 2. Calma lá, não é bem assim. Afinal de contas, a importância é na qualidade do alimento e não necessariamente na quantidade. Se você lembrou de alguém a quem essa consulta é importante e necessária, estamos em transmissão ao vivo pelo site, que é www.hittv.com.br. Já clica lá e compartilha o nosso link de transmissão para a gente chegar com informação de qualidade para quem precisa, para quem está querendo saber mais
sobre esse assunto. Te convido também a você participar dessa consulta que foi marcada com todo carinho para você. Encaminha para a gente a sua dúvida ou seu relato pelo 0 Operadora 11 3337 5886. E temos a nossa clássica enquete já em seus minutos finais. Não perca a oportunidade de votar para você conseguir saber aquela receita que você tanto precisa, combinado? Vamos juntos conferir essa enquete que está acontecendo neste exato momento no nosso Instagram, que é @consultaodoutorhittv. No pós-parto, qual receita saudável você gostaria de aprender? Para aumentar a produção de leite, que é tão necessário, tão importante, muitas mamães enfrentam esse grande desafio. Para recuperar a energia e a disposição no dia a dia, para ajudar na cicatrização e fortalecer, é claro, o corpo, ou para controlar a ansiedade e trazer mais bem-estar, todas importantes. Mas qual você quer saber? Clica lá na alternativa que a gente vai trazer este conhecimento para você. Para quem chegou agora neste exato momento, deixa eu te apresentar a nossa convidada de hoje, que é para lá de especial, Mariana Castropil, nutricionista funcional, que está compartilhando com a gente também sobre a sua trajetória, os grandes desafios, é claro, que ela enfrentou nas suas gravidezes e trazendo toda a orientação que a gente precisa. Mais uma vez, gostaria de te agradecer. Eu, mais uma vez, agradecer vocês pelo convite. É um prazer. Que bacana, gente. Quanto conhecimento que estamos obtendo nessa tarde. E agora a gente não vai perder tempo, já vou trazer a próxima receita. E aí a Mari vai compartilhar com a gente por que de cada ingrediente, qual a importância desta escolha. Esta próxima receita é para o segundo trimestre, certo? E aí você preparou uma receita de panqueca. Prepara o print, gente. Tira esse print que eu sei que ela vai ser necessária para o seu dia a dia na tela. Então vamos lá, ingredientes para massa. Um ovo, 3 colheres de farelo de aveia, meia xícara de leite ou de bebida vegetal fortificada e uma pitadinha de cúrcuma. O recheio, ricota temperada com azeite e salsinha e um tomatinho cereja. Gente, na minha opinião, não tem erro, mas eu gostaria de saber o que está por trás, né? Qual é o poder dela para os grandes desafios enfrentados pelas mamães nesse segundo trimestre. Nesse segundo trimestre, a gente tem que focar no crescimento do bebê. Tá. Né? Então, o que a gente vai precisar? De cálcio para fortificar esses ossos. Osso, né? E músculo, né? Exato. Tá. E musculatura, ela se desenvolve através do consumo de proteína. Só que como eu faço essa mamãe consumir proteína se ela está indisposta, se ela está enjoada, né? Se ela está enfrentando a falta de vontade, a falta de apetite, muitas vezes. Exatamente. Então, às vezes, uma panquequinha cai melhor do que uma refeição, né? Com carne, arroz, feijão. Então, ela pode muito bem servir de lanchinhos ou de quem faz aquele lanchinho 6 horas da tarde e depois fica indisposta para jantar, porque ela já tem um teor proteico e um teor de nutrientes bem grande, tá? Então, aqui a gente colocou aveia, que é uma fonte de proteína vegetal. Ela também é riquíssima em cálcio, em magnésio, tá? E aí a gente consegue colocar ela também como fibras para fazer esse funcionamento intestinal. Colocamos a ricota aqui, que é uma fonte proteica, tá? Então você vê, uma colher de sopa de ricota, ela tem de 5 a 7 gramas de proteína, dependendo da marca. E ela cai muito bem, tá? Se a pessoa não puder leite, a gente pode trocar isso por tofu, por exemplo. Né? Que é um composto aí de soja que consegue substituir facilmente, tá? A gente colocou o ovo, que é riquíssimo em colina, tá? E a colina, ela auxilia o desenvolvimento neurológico também do bebê. E a gente colocou o azeite, que é fonte de gorduras boas. Então, quando a gente pensa em ômega 3 para desenvolvimento neurológico, o azeite é uma ótima opção. A gente pode colocar tanto na massa, que é o que a gente vai fazer aqui na hora de fazer essa friturinha saudável, porque eu preciso ter um fundo para ela não grudar, quanto depois regar em cima, tá? Quando a gente pensa em açafrão da terra, gente, o açafrão ele é excelente, tanto em shots ao longo do dia, quanto em smooths, quanto nessa receita. E pode sem restrição o consumo. O ideal é não se consumir em grandes quantidades, mas pitadas e assim bem distribuído ao longo do dia, ele é um potente anti-inflamatório, tá? Então assim, gestante que tem dores, que tem dor de cabeça, né, que tem cólicas frequentes, ele auxilia muito nisso, retenção de líquido, porque ele está desinflamando, tá? Então, o ideal é a gente colocar aí ao longo do dia. O leite, riquíssimo em cálcio, tá? Vitamina B12. A gente vai colocar aqui o tomatinho também, que é rico em licopeno, um antioxidante importante, em vitamina C, que também é um antioxidante. Então, a gente consegue ter uma gama aqui de coisinhas importantes que cada uma tem o seu valor nutricional.
E isso, pessoal, com uma receitinha que a gente vai conferir agora se ela é fácil ou não de fazer. Vamos ver. Vamos lá, então? Então, vamos misturar aqui, ó, um ovo. Tá. Aqui tem um copo de leite, mas a gente vai usar metade, tá? Porque, na verdade, é meia xícara, mais ou menos uns 100 ml. Vou colocar aqui de olho. Prontinho. Agora, na massa, a gente vai colocar 3 colheres de sopa da aveia. Repetindo que aqui também pode ser farelo ou flocos, tá? Aí não vai interferir na consistência da panquequinha, ou interfere? Não, assim, a gente tem que ver o que eu vou colocar agora. A gente vai ver o quanto que isso daqui acaba chupando mesmo essa quantidade de leite que tá aqui. Então, se a gente vê que fica muito molinho, a gente coloca um pouquinho mais de aveia. Se vê que fica muito consistente, coloca um pouquinho mais de leite, Só liberar tá um bom? pouco à frente. Quem não conseguir também usar o leite de vaca, porque tem alergia, pode substituir por outros leites, tá? O leite vegetal de coco é bem interessante, tá bom? Agora a gente vai colocar o toquezinho. E eles costumam ser um pouco mais líquidos, né? Exato. Então é sempre importante você ficar atento aí às quantidades. Isso, aí vai dosando na aveia, tá? Aqui a gente vai colocar um pouquinho de açafrão, que é a gosto. Vamos conferir para ver se não faltou nada nessa massa, Dani. Vamos dar uma olhadinha, gente, na nossa cola. Então temos ovo, colher de farelo de aveia, né? 3 colherinhas. Meia xícara de leite, pitadinho de cúrcuma, é isso mesmo. Estamos certíssimas. Então eu vou colocar um pouco mais de farelo, né? Exatamente, porque como aqui a gente não tem uma medida correta do leite, pode ser que acabou indo um pouquinho mais. Aí é no tá? olhômetro, gente. Exatamente, então eu vou pôr aqui o dobro do que a gente tinha colocado, tá? Pra ele ficar uma massinha mais consistente, estão vendo, ó? Aí é esperar absorver. Exato. Enquanto isso, a gente vai colocar o azeite aqui na nossa frigideira, tá antiaderente. Importante a gente falar do teflon. A gente tá com uma panela de teflon aqui, tá, gente? O teflon, ele não pode ter nenhum risquinho. A partir do momento que a gente tem um risco no teflon, não é ideal ser usado, porque ele solta um composto tóxico que acaba se depositando nas gorduras do nosso corpo. E onde é o órgão que tem mais gordura? O cérebro. Tá? Olha isso! Exato, então lá para frente ele pode causar uma série de transtornos neurológicos se for em grande quantidade. E se a gente pensar que ao longo da vida a gente usa tanto a panela de teflon, né? Panela de alumínio também tomem cuidado, então durante a gestação, em qualquer momento da vida, evitar. O ideal é que a gente use um teflon bom, que vai ficar ali, né, resistente a gente passar um garfo. Panela de inox é interessante, panela de vidro, panela de cerâmica, tá bom? É muito importante essa dica aí que a Nutri deu pra gente, não só para a gestante, gente, para todo mundo. Não é frescura, né? Muitas pessoas costumam achar, não, mas é só um risquinho. Não, tem todo esse desdobramento que pode vir a ter, infelizmente. Exato. Então, gente, ó, a gente tá com um fogãozinho que ele é um pouquinho mais lento aqui, tá? Então, a gente vai conversando e se, de repente, a nossa massinha demorar um pouquinho para virar, depois do intervalo a gente já mostra ela pronta, tá? Então aqui, se você tiver alguma pergunta do público enquanto a gente vai fazendo aqui, fique à vontade. Temos pergunta do público, mas eu gostaria de trazer uma dúvida minha, que me veio a partir da participação da Lígia, né? Ela questionou sobre cafeína e tudo mais, e eu queria entender, muito se fala sobre a canela. A canela pode vir a ser abortiva, como muitas pessoas pontuam? Em grande quantidade, sim. Então, o ideal é que não se use chá de canela ou canela, por exemplo. Vou fazer uma panquequinha de banana, vou colocar canela. Evitem ao máximo, tá? A gente tem estudos aí a respeito disso. E fitoterapia é muito bem-vinda, porque a gestante ela não pode utilizar muitos medicamentos. Então, às vezes, a gente se beneficia de alguns compostos naturais. Porém, eles também têm um malefício em determinadas épocas da vida. Então, a canela realmente a gente pede para que não utilize, assim como o hibisco também. Hibisco e canela, então, gente, precisa tirar da frente de toda e qualquer gravidinha.
Pergunta agora da Carolina Silva, do Paraná. Seja muito bem-vinda, Carol. Sempre amei sushi. Olha a polêmica que está se instaurando por aqui. Mas agora que estou tentando engravidar, posso continuar comendo? É seguro? Já ouvi falar que nem na gestação de fato pode comer. A pergunta da Carol com certeza é a pergunta de muita gente. E aí? Ali, alimentos crus, né? Então, alimentos crus, eles podem ter a salmonela, né? Que ela pode dar diarreia, pode dar desidratação e até levar à morte, né? Tanto da mãe quanto do bebê, né? Por um aborto. Então, o ideal é que não se consuma. Além disso, a gente tem essa questão de parasitas também. Então, parasitas podem habitar o peixe cru. E aí, se a gente pensar que a gente tem uma microbiota mais vulnerável, uma imunidade mais baixa dessa gestante, por conta desse período, ela pode ter uma contaminação mais fácil do que outras pessoas. Então, o ideal mesmo, se você quiser ir num restaurante japonês, é ficar com os cozidos, né? Um gyoza cozido, um peixe na chapa. Muito se fala, não, se você tem confiança num determinado restaurante, se é um restaurante que você vai sempre e tudo mais, pode ir. É melhor não. Melhor Ainda evitar, assim, né? é melhor não. Vai ter a vida inteira depois para comer peixe. Exatamente, né, gente? É só ali por aquele período para garantir a segurança, a saúde da mamãe e do bebê. Então é melhor evitar, como disse a Nutri aqui pra gente. Vamos aproveitar para papear sobre uma questão que eu trouxe na abertura aqui do programa e que você falou também um pouquinho, que é com relação ao diabetes gestacional e pré-eclâmpsia. Queria que você explicasse um pouco pra gente o que são essas duas condições, quais são os sinais de alerta, como que a mamãe já pode vir a pensar que ela corre esse risco e quais são os exames para diagnóstico de fato. Exato, então vamos falar um pouquinho da pré-eclâmpsia e até vocês vão reparar que nessa massinha a gente não colocou, começou a dar certo aqui, Tá a gente bonito, não colocou gente. sal, tá? Por que a gente não pôs sal? Porque os Boa. alimentos já têm sódio e a gente tem que fazer a restrição o máximo possível de sódio na gestação. Por quê? A pré-eclâmpsia ela começa de um dia para o outro. Geralmente é no 4º mês em diante. Então, bateu o quarto mês, a gente vê que quem tem propensão à pré-eclâmpsia, a pressão já vai lá nas alturas, tá? E geralmente não vem uma pressão leve, ela já vai 19/12, por exemplo. Né? Olha só, gente, perigo. Exatamente. E aí a gente pede o quê? Que a gestante faça repouso, que faça restrição total de sal, né? Que consuma fontes de potássio para fazer esse equilíbrio. Então, por exemplo, a banana, que é fonte de potássio, para fazer esse equilíbrio entre sódio e potássio. E o que acontece? A pressão eleva demais, tá? E esse bebê para de ter a passagem de nutrientes pelo cordão umbilical. Olha, gente, então é muito sério, isso pode levar realmente a ter um aborto ou a um não crescimento fetal, tá? E aí isso pode ter um risco de ter uma situação de um bebê prematuro extremo, com baixo peso, né? Que pode não ter uma formação normal de pulmão, formação neurológica, formação de espinha, e pode ter uma propensão de espinha bífida. Então, por isso que é importante a gente se atentar aos cuidados. Fazer uma atividade física, fazer o monitoramento da pressão, se hidratar, porque o líquido, a água, ela acaba diluindo, né, esse sódio dentro do nosso organismo e faz as células do nosso Cheirinho. tá gostoso o cheiro, né? Do nosso rim funcionarem e expelirem esse sódio, tá? Eu vou esperar mais um pouquinho aqui pra gente conseguir virar com sucesso, tá? Para não destruir Pra não tudo. fazer feio, porque no ao vivo, gente, tudo acontece. Não é fácil, né, gente? Eu vim aqui para passar vergonha. Eu sei que ela já tem prática, não é? Mas tudo pode vir a acontecer. Exato. Então, eu vou deixar mais um pouquinho. Uma dica é vocês irem fazendo isso, tá? Vai abrindo... Soltando ela aos poucos para facilitar, Isso, vai abrindo né? um espaço aqui, ó, pro azeite. Eu até dei uma exagerada no azeite aqui, tá, gente? Porque a boca desse azeite, ela é maiorzinha. E cair um pouco a mais, mas é uma gordura saudável, tá? Se a gestante estiver dentro do peso, o importante é isso, que
se faça o acompanhamento desse peso semanalmente, né? Porque ali eu não corro risco de aumentar 2, 3 quilos de uma vez e depois levar a bronca do obstetra, né? E aí, nesse caso, depois a gente não tem mais como emagrecer, porque o que as pessoas acham? Ah, que é igual quando a gente não está gestante. Eu exagerei um pouco no final de semana, depois eu vou fechar a boca durante a semana e vai dar tudo certo, eu vou voltar ao peso. O peso não volta. E ali você tem um cronograma de ganho de peso de 12 quilos, 10 quilos, né? Quando está baixo o peso antes da gestação, até 16 quilos. E às vezes em 2 semanas eu ganhei 3, 4 quilos. E aí o que faz para segurar isso até o final? Porque o problema é a próxima fase que a gente vai vir aqui daqui a pouco, né? Que é uma fase que a gente tem um ganho de peso maior. Exatamente. Estamos naquele momento que muitas vezes acontece aqui às quartas-feiras, gente. Nos perdemos no tempo porque temos o quê? O tempo do preparo também das nossas receitinhas. Vou tentar Enquanto eu falo, eu estou arte acobertando aqui a Nutri, que está fazendo aí esse processo de virar. Deu certo? Olha, claro que deu, gente. Quem duvidou? Aí, ó, uma dica, viu, gente? Ah, eu gostei dessa estratégia. Vamos fazer arte. Mais do que necessária. Eu só vou terminar de fazer essa parte de baixo. Enquanto isso, vamos picando o tomatinho, porque em cima o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um pouco de tomate cereja e vai colocar a ricota. Quero saber como que eu te ajudo aí nesse processo Mais agora. Mais um punhadinho aqui, né? Só vou picar num cantinho do prato. Deixa eu pegar aqui então um pratinho Perfeito. para você. Vou precisar de uma faquinha também. Temos. Aí a gente vai finalizar então o recheio da nossa panqueca e aí a gente vai deixar para falar a respeito do terceiro trimestre no nosso Instagram. O que você acha? Perfeito. Eu acho assim o nosso melhor destino. Exatamente. Aí quem tiver dúvida pode, né, chamar no direct, e tudo bonitinho. Vamos juntos conferir o resultado da nossa enquete, aproveitar então esse tempo que a gente ainda tem na tela. Vamos lá no pós-parto. Qual receita saudável você gostaria de aprender? Isso que a gente colocou lá no nosso Instagram e a alternativa mais votada, 65% dos votos, para aumentar a produção de leite. Essa também é uma questão bastante complexa, não é, Nutri? Exato. Então, isso tem vai muitas depender. Mamães que sofrem com isso. Pois é, então não se culpem. Tem gente que tem uma quantidade de ductos mamários, né, que vai fazer, assim, ter uma produção de leite maior e tem gente que não tem essa quantidade e isso é genético, tá? Então, você não vai deixar de ser menos mãe se você não amamentar, Exatamente, tá? Existem recursos. E tem um desses que a gente vai trazer agora, que seria uma receitinha para tentar estimular nesse corpo a produção do leite, certo? Exatamente. Então, quando a gente pensa em estímulo de leite, a gente tem que primeiro fazer hidratação. Quanto mais água, 4 litros por dia, tá, gente? Quanto mais água tomar, melhor. E o ideal realmente é que você possa utilizar chás claros, porque isso, além de deixar essa mamãe mais calma, tem alguns chás específicos como o funcho, a erva doce e a camomila, que já é comprovado cientificamente que elas aumentam a produção de leite, tá? Então a camomila, além disso, ela ainda dá tranquilidade, porque a gente sabe que o estresse influencia muito. Essa mãe não tá dormindo, essa mãe tá cansada, é uma rotina nova. Tudo muda, né, a partir disso. Exatamente, então tem que se levar isso em consideração. E isso é importante porque o funcho, ele faz muita produção de leite. A erva doce, ela vai auxiliar tanto na produção de leite quanto na diminuição de gases, tanto da mãe quanto do bebê, porque tudo que essa mãe consome está passando pela glândula mamária, que é uma glândula excretora. Então, por isso, gente, que não pode consumir café se você não quer um bebê agitado na hora de dormir, tá? Por isso que não pode consumir diets lights, né? Então, tome cuidado com refrigerantes, porque tudo isso que você está consumindo está indo diretamente para a nutrição do bebê. Exatamente. Então, quando a gente pensa em um bebê que tem muitos gases, tem que primeiro analisar essa pega, se está sendo correto, se não está entrando ar. Depois a gente tem que ver ali se você não tem alimentos que tem muita casquinha. Então, o milho, o feijão, leguminosas, tá? Em excesso. Cítricos como mexerica, laranja. Laranja, se for consumir, prefere a laranja lima, tá? Abacaxi, tudo isso dá cólica no bebê. E alimentos também que tem muito enxofre. Então, couve-flor, brócolis. Então, tome cuidado um pouquinho com isso.
Maravilha, dicas anotadas, mamãe? Sensacional, não? E agora então a gente vai para o recheio da nossa panquequinha aí, que vai auxiliar as mamães no segundo trimestre da gestação. Focando aí, é claro, no desenvolvimento do bebê, desenvolvimento tanto ósseo quanto muscular. Por isso que a gente está investindo aqui, como você pode estar vendo, em bastante proteína. Aproveito, gente, esse momento para passar os contatos da Mariana Castropil, nutricionista funcional. Nutri Mariana Castropil, aparece aí na sua tela o Instagram dela. E temos também um WhatsApp à sua disposição, 98468-9800. Qualquer dúvida, aproveite esse canal de comunicação e também não perca a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o trabalho dela. E olha que linda que ficou a nossa panquequinha. Ficou bem legal, gente, né? Tá bem colorida. Eu acho que aqui dá pra ver melhor, né? Então, ela está bem colorida, ó, cheia de nutrientes. O cheirinho tá muito bom, né? O cheirinho tá maravilhoso. Exatamente. Então, essa seria a nossa dica aí para esse período maravilhoso. E vem naquela ideia de que para as mamães que estão enfrentando aquela dificuldade de se alimentar, ela vem aí para te ajudar também como uma alternativa à tarde. Muito obrigada mais uma vez. Lembrando que iremos falar no nosso Instagram sobre o terceiro trimestre. Corre lá depois, combinado? Excelente restinho de tarde para você. Muito obrigada pela companhia. A gente volta a se encontrar amanhã, nesse mesmo horário, 16 horas. Até amanhã.